teu nome. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu não vou sair da mensagem. Aleluia. Nós lemos aqui João 8, né? 32. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Aleluia. Mas a leitura, irmão, onde eu vou pregar, é Marcos, versículo 5. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui a Bíblia relata, é bem claro. A Bíblia diz que Jesus, com seu discípulo, ele entra no barco e diz para o seu discípulo: passamos para a outra margem, passamos para o outro lado. E a Bíblia relata que quando chega no meio do lago da Galileia, Marcos 5. Quem não encontrou? Marcos capítulo 5. E aqui em Marcos capítulo 4, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus entra no barco e ele quer ir para o outro lado. Mas quando Jesus chega no meio do lago da Galileia, a Bíblia diz que há um cenário meio que desconfortável. Um grande vento se forma no meio do mar, no meio do lago da Galileia, porque na Galileia não era mar, era lago. Se colocaram o nome de praia, mar da Galileia, porque ele era muito grande, muito espaçoso, mas não era mar, era o lago da Galileia. E a Bíblia diz que ali no meio do lago da Galileia, Jesus dormia no barco. A Bíblia diz que Jesus colocou um travesseiro e dormia. E quando de repente cria um cenário de uma tempestade no meio do lago, e a Bíblia diz que veio um vento muito forte, que nem uma tempestade no meio do lago, e as ondas se agitaram e começou a querer naufragar o barco. Aleluia. Obrigado. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela tempestade ali foi os demônios que criaram aquela tempestade. Aquela tempestade não foi criada por Deus. Aquela tempestade foi apenas os demônios que criaram aquela cena, aquele cenário. Por quê? Quando Jesus diz: vamos para o outro lado, eu quero ir para outra margem, Jesus já tinha plano de salvação. Glória. Porque quando ele veio para a terra, ele já tinha plano de salvação para mim e a tua vida. Glória. E quando Jesus sai de um canto para ir para atingir outro canto, é porque ele quer salvar alguém. E quando Jesus diz: eu quero ir para o outro lado, Jesus já tinha visão, Jesus já tinha plano de salvação, de libertação, de cura. Aleluia. E os demônios não queriam que Jesus chegasse do outro lado, porque eles sabiam que se Jesus chegasse do outro lado, ele ia restaurar, ele ia curar, ele ia levantar, ele ia libertar. E os demônios não queriam que você viesse para cá hoje. Porque aqui tem cura, tem libertação, tem salvação. Mas você hoje está aqui e vai alcançar essa cura, essa salvação, e vai ser liberto. Porque Jesus veio para libertar e ele vai para libertar. Aleluia. E a Bíblia diz que o discípulo se assusta e diz: Senhor, Jesus, mestre, te acorda, tu não se preocupa conosco, tu não se importa que nós morreremos. E Jesus, eu acredito que ele, calmo, se levantou, porque ele é Deus. Ele tem tudo sob controle, ele não se preocupa, ele não se avexa, porque é tudo no seu tempo.
Eu acredito que ele se levantou calmamente, olhou para a tempestade. E a Bíblia diz que ele disse: repreendeu o vento. A Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. E olhou para o mar e disse: te acalma, mar. Te aquieta. Irmão Antônio Rodrigues, ali naquela mesma hora, a tempestade foi repreendida por Jesus. E quando Jesus repreendeu a tempestade e olhou para as ondas e disse: te acalma, te aquieta. O vento cessou, o mar se acalmou. E a Bíblia diz que ali teve bonança, ali teve calmaria, porque foi Jesus que mandou, foi Jesus que falou. E quando ele fala, está falado, porque ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos se assustam entre si e diz: mas quem é este que os ventos obedece? Quem é esse que o mar obedece? Cristo. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Bendito. Quem foi que fez o mar? Ele disse que haja e houve. Foi ele. Glória a Deus. Jesus criou com Deus. No princípio fez Deus a criação. Quando Deus disse que haja luz, o verbo estava lá. Quem é o verbo? Jesus. Então quem criou tudo? Deus. E Jesus era presente. E a Bíblia diz que quando Jesus chega à terra seca, a Bíblia diz que quando Jesus, Marcos, versículo 5, 2 e 3, a Bíblia diz que quando Jesus desce do barco, a Bíblia diz que um homem se encontra com Jesus. Mas ele não é um homem qualquer. Ele não é um homem natural como eu e você. A Bíblia relata que ele vivia no sepulcro. A Bíblia relata que ele morava entre os túmulos. A Bíblia diz que ele vivia atormentado. E a Bíblia diz que ele se encontra com Jesus. Aleluia. E quando eu acredito, irmão, que quando aquele homem se encontrou com Jesus, ele vinha sujo, seus cabelos assanhados, ele vinha nu. A Bíblia diz que ele andava nu. E a Bíblia diz que ele se cortava com pedra. Eu acredito que ele vinha sangrando, cheio de ferida, sujo, imundo, nu, cheio de demônios. Mas ele se encontrou com Jesus. Ele teve um encontro com Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que no versículo 4, Marcos 5, 4, a Bíblia diz que ele já tinha sido preso. A Bíblia diz que ele tinha sido acorrentado. Os outros, com medo dele, pegavam ele e botavam em prisões, em cadeia, acorrentavam ele, porque todo mundo tinha medo dele. E a Bíblia diz que ele arrebentava as correntes, as cadeias, ele fazia os grilhões em pedaços, porque ele tinha muita força, porque ele não era humano, ele não era natural. Aleluia. E naquela hora eu acredito que vinha cheio de pedaços de corrente em seu corpo, nas pernas, nos pés, no seu corpo, resto de corrente, porque ele vivia acorrentado. E a Bíblia diz que no 5, ele vivia dia e noite, sem sossego. Ele gritava, ele clamava de dia e de noite. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, ele se encontra com Jesus. Aleluia. E quando ele se encontra com Jesus, ele diz, ali ele estava perturbado, mas ele diz, dizendo que tenho
contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Aleluia. O que é que ele queria dizer? Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele conheceu, ele reconheceu quem era Deus, ele reconheceu quem era Jesus, quando ele diz que tenho contigo eu, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, porque ele conheceu Jesus. E a Bíblia diz que ele se ajoelhou. Aleluia. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, se prostrou e adorou. Agora imagine um ser das trevas se ajoelhando e adorando Cristo. Porque ele reconheceu que Cristo é adorado no céu, na terra, debaixo da terra e até no inferno. Os demônios adoram Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, no 8, Jesus expulsa os demônios. A Bíblia diz que Jesus expulsa os demônios. Sai dele, demônios imundos. Mas eles não obedecem a Jesus. Eles ficam ainda tentando ficar naquele corpo daquele homem. Mas Jesus reconhece e pergunta no 9: como é teu nome? E aquele homem responde para Jesus: o meu nome é Legião, porque somos muito. Agora imagine o que é legião. Legião era um nome usado no exército dos romanos. E legião era usado como 6.000 soldados. Soldados poderosos, bem treinados para a luta, para a batalha. Agora a expressão que ele diz: meu nome é legião, porque somos muito. Então ele tinha 6.000 demônios alojados no seu corpo. Não era fácil para ele. Agora imagine um demônio numa pessoa, o que ele faz. Agora imagine, irmão, 6.000 sobre aquele homem. Por isso que ele morava no sepulcro, ele andava nu, ele tinha ferida, ele sangrava, ele era acorrentado, quebrava grilhões, corrente, nada o segurava. Glória a Deus. Ele tinha casa, mas ninguém o queria. Ele morava no cemitério. Agora imagine o que ele se alimentava. Talvez de onde ele morasse, ele tirava o alimento, irmão. Ele era imundo. Ele era sujo. Ninguém queria ter encontro com ele, mas a verdade se encontrou com ele. A libertação se encontrou com ele. Aleluia, Jesus. E aqueles demônios, a Bíblia diz que eles clamavam, eles imploravam a Jesus: não mande para o abismo. Aleluia. Por quê? Que até os demônios têm medo do abismo. Porque no abismo não é bom. Porque lá não tem nada bom. Porque do abismo só sai coisa ruim. E nem 6.000 demônios queriam voltar para o abismo, porque eles tinham medo de voltar para lá. E eles clamam, eles imploram a Jesus, eles pedem misericórdia para Jesus e pedem para entrar nos porcos. Agora, por que entrar nos porcos? Eles tinham muitas coisas, eles podiam ter pedido Jesus para vagar, entrar em qualquer coisa, nos pássaros, ficar sobre as águas, sobre as árvores. Não, mas eles disseram: me manda para os porcos. Não queremos ir para o abismo. Mas por que porcos? Porque porcos não eram limpos. Naquela época, na antiga aliança, no Antigo Testamento, Moisés é tipo que condenou os porcos. Porco nem para fazer sacrifício não prestava, irmão. Porque era imundo, não era impuro. Eles eram impuros. Eles não tinham impureza. E eles eram considerados imundos. Nem sua carne
servia para nada. E o que é imundo procura a imundícia. Os demônios não entram numa pessoa limpa e pura, mas eles entram naqueles que estão impuro, que está no lamaçal e está sujo. E eles quiseram entrar nos porcos, porque os porcos combinavam com eles. Eles tinham o mesmo instinto porque eram sujos. Eles tinham o mesmo instinto porque eram imundo. Aleluia. Nenhum dos dois era impuro. Então, o que é puro, procura o que é puro. E o que é sujo, procura o que é sujo. E eles viram que os porcos eram imundos, eram sujos. E eles quiseram entrar nos porcos. Até os demônios, eles escolhem quem entrar. E eles procuraram entrar nos porcos, porque eles eram impuros aos olhos de Deus. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que eles entram nos porcos. E eles saem do homem. E a Bíblia diz que no 13, Aleluia, Deus. quando os demônios se apoderam dos porcos, eles se lançam sobre o mar. Aleluia. Eles se lançam sobre a água. E ali eles são consumidos, eles morrem. E a Bíblia diz que no 15, aquele homem já está em perfeito estado. A Bíblia diz que ele está sentado, Aleluia, Deus. conversando, dialogando com Jesus. Aleluia, Jesus. Ele está no seu perfeito estado. A Bíblia diz que ele já está vestido, já cobrou sua consciência, já está falando. Ele não sente mais dor. E ali ele já está são. Ele já está curado porque Jesus o curou. Jesus o libertou. Jesus salvou. Porque ele se encontrou com Jesus. E Jesus é a verdade. Aleluia. Quando a Bíblia diz: conheceis a verdade, que a verdade vos libertará. Aleluia, Deus. Conheça a verdade. Conheça Cristo. Conheça Jesus. Que Ele é que liberta, salva. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esteja no barco com Jesus. Esteja com Jesus. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que no 17, Aleluia, Deus. a cidade vem. Quando a cidade chega, que vê aquele homem sentado no seu perfeito estado, conversando com o discípulo e com Jesus, vestido com a sua consciência, eles não se admiram com o endemoniado. Glória a Deus. Aleluia. E eles conheciam o jeito que ele vivia, mas viram ele daquele jeito, mas não estranharam. Eles não se preocuparam, nem perguntaram: tu tá bom? Mas que estranho, tu era assim, agora tu está assim. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram de encontro a Jesus. E eles já foram criticando Jesus. Aleluia. Irmão, Jesus foi mal recebido na terra. Ninguém aceitava Jesus. Muitos desprezaram Jesus. Jesus ainda foi rejeitado no ventre. Quando a Maria estava grávida de Jesus, quando chegou no alojamento para hospedar Maria, sabe o que foi que a dona da hospedaria disse? Aleluia. Quando José bateu: tem vaga aí? A minha mulher está grávida. A mulher disse: não tem vaga. Não tinha vaga para Jesus. Ela disse: ó, lá tem uma estribariazinha ali. Vai para lá. Aleluia, Deus. Mas nem sabia que lá na estribaria era lugar de animal. Mas Jesus não era um animal, Jesus era um cordeiro. E ela nem sabia que lá era lugar de cordeiro. Por isso que ela mandou o cordeiro para lá. Aleluia. Quando Jesus estava no meio dos seus irmãos, sabe o que foi seus irmãos disseram? Sai daqui, sai do meio de nós, vai lá para Galileia. Aleluia, Deus. Vai para lá.
Aqui não é o teu lugar. Aqui não tem espaço para ti. O povo não queria Jesus. E aqui no 17 o povo disseram: sai das nossas terras, nós não te queremos, aqui não tem espaço para ti. Eles expulsaram Jesus. Um homem com 6.000 demônios, que nem corrente segurava, eles queriam um endemoniado nas suas terras. Mas Jesus, que salvava, curava, restaurava, dava vida, eles não queriam. Jesus foi enjeitado. Eles disseram: sai daqui, não tem espaço para ti, vai-se embora das nossas terras. No 17 eles aceitavam um homem endemoniado com 6.000 demônios, legião, morava em sepulcro, andava nu, atacava, e eles aceitavam. Mas Jesus eles não queriam. E não é diferente. Está cheio de gente que não quer Jesus. Mas um dia eles vão ter encontro com Jesus, porque Jesus é a pedra da esquina. Todos têm que passar por Jesus. E se não passar por Jesus agora, a Bíblia diz, Apocalipse, no trono branco, lá no milênio, todos se encontrarão com Jesus e todo joelho se dobrará na presença do juiz, que é Jesus. Jesus liberta, salva, mas também Ele é o que vai condenar, porque Ele é o juiz. Aleluia, Deus. Ele é o que se intercede por mim e por você. Ele é advogado fiel, mas Ele também é juiz. Se Ele é fiel como advogado, como juiz, Ele também vai ser fiel. Se tiver, Ele dá. Se não tiver, Ele não dá. Então não queira passar pela mão do juiz, porque se passar pela mão do juiz, lago de fogo. Aleluia. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, Aleluia. não adianta correr com a caneta e botar. Aleluia, Deus. Lago de fogo. E ali eles não queriam Jesus. Mas aquele homem reconheceu quem era Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus entra no barco para voltar, aquele homem corre para Jesus e diz: mestre, deixa eu ir contigo. Olha que lindo. Reconhecendo quem era Deus. Mestre, deixa eu ir contigo. Aleluia, Deus. E Jesus diz no 19: não. Vai para os teus. Vai para a tua casa. E fala de mim. Aleluia. Diz o que eu fiz na tua vida. Seja testemunha viva. Vai para os teus, vai para a tua casa, vai para a tua família. E prega de mim. Fala de mim o que eu fiz na tua vida. É para tu ficar aí. Para o povo ver quem tu era antes de me conhecer. E depois que me conheceu, olha como tu mudou para melhor. Olha quem tu é agora. Não é tu que vai dizer: Jesus me curou. É o ímpio que vai ver o que foi que eu fiz na tua vida. E apesar da tua restauração, muitas vidas vão se render aos meus pés, porque eu sou Deus. Não adianta tu ser curado do câncer e sair botando no jornal: Jesus me curou do câncer. O mundo está vendo. É espelho. Quem tiver consciência vai ver quem é Deus. E vai se render a este Deus que cura. Este Deus que liberta. Aleluia. Este é o Deus que nós temos. Nós não temos outro Deus, porque não existe ninguém que nem Ele. Não existe ninguém que fez o que Ele fez. O que foi que Deus fez? Só tem um filho, Jesus. Vai lá. Vai para aquela cruz. O homem se corrompeu comigo. O homem vai para o inferno. Aleluia, Deus. O seu nome está todo no livro da culpa. Mas eu vou enviar o Salvador, o Cordeiro. E ele vai para a cruz. Aleluia. E vai morrer pelo pecador. E vai dar vida com abundância.
Deus que enviou seu único filho amado para morrer por você e por mim naquela cruz, que era minha, que era tua e de Barrabás, mas não quiseram Jesus. Eles disseram: não cabe Jesus entre nós, bota ele na cruz, não tem espaço para Jesus. Aleluia, Deus. Não tinha espaço para Jesus, não quiseram ele, disseram: bota ele na cruz. Quando tiraram Jesus da cruz, enterra no sepulcro, enterraram Jesus no sepulcro. Depois de 3 dias perceberam que não tinha lugar para Jesus no sepulcro. Aleluia, Deus. Foi que eles perceberam que não tinha lugar para Jesus entre os mortos, porque ele vive. Aleluia. Não tinha lugar para Jesus nem entre os mortos. No sepulcro, eles descobriram que não tinha lugar para Jesus, porque no 3º dia ele ressuscitou, subiu ao céu e ressurreto. E ele disse: não os deixarei órfãos, eu vou enviar o outro, o Consolador. Mas quem é o outro? O Consolador, aquele que faz o que ele fazia. Glória. Aquele que curava, ele cura. Se Jesus levantasse, o Consolador levanta. Aleluia. O que Jesus fazia, o Consolador faz. O que Jesus fazia, o Pai aprovava. E o que o Consolador faz, o Pai também aprova. Porque os 3 são trindade, são um só. Aleluia. Glória a Deus. Este é o Deus que restaura. Este é o Deus que nós conhecemos. Aleluia, Deus. Você está fraco? Conheça Jesus. Porque não tem ninguém forte. Não tem ninguém forte. Eu não conheço ninguém forte. Os fortes que eu conheço é aqueles que fazem academia, que são bombados. Aqueles são os fortes que eu conheço. Mas tirou deles não tem ninguém forte. Aleluia. Porque Apocalipse 11, lá em cima no 7, na igreja de Filadélfia, Jesus diz: vocês são fracos. Aleluia, Deus. Nós somos fracos. Aleluia, Deus. Glória. Mas para nos animar, sabe o que ele diz mais embaixo? Vou pôr uma porta aberta diante de vocês. Aleluia. E quem é a porta? Jesus. Glória. Ele é a porta que Deus pôs aberta diante de nós. Aleluia. Ele não pôs atrás, nem de lado, ele pôs na frente. Aleluia, Deus. Esta é a porta que ele pôs diante de nós, Jesus. Glória. Aleluia. E todos que tiverem em Cristo Jesus, Aleluia. está seguro. Porque Cristo é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Agora corta um para ver, ele murcha. Agora se liga na videira verdadeira que é Cristo. Vai estar verde, verdejante, floral, bons frutos. Olha o fruto do crente. Não é uma maçã, um caju, uma manga não, irmão. O fruto do crente. É boa obras. Vou pro culto. Vou orar. Passou uma moça bonita. Misericórdia, Senhor. A gente olha às vezes de relance, irmão. Que nós temos olho, nós não somos cegos. Nós olhamos. Às vezes uma pancada, você olha. Se tiver nu, misericórdia, Senhor. Está queimado. O sangue de Jesus tem poder. Agora se eu olhar e for para lá, nós, os frutos do crente. Bora, irmão. Acolá no bar? Ou não? Tem 2 meninas acolá, vamos lá? Ou não? Tem um banco bem facinho ali, um malote, bora lá? Ou não? Diga não. Agora se disser, irmão Antônio Rodrigues, vou lá para Chudim, quarta-feira, dia com Eli, vou. Bora pro monte? Vou. Bora orar? Vou. Os frutos do crente, irmão. Os frutos do crente que dá isso daí, exemplo. Dizer não para o pecado, dizer sim para Jesus, dizer sim para Jesus, porque ele já conheceu Jesus, ele já conheceu a verdade, e a verdade vos libertará, nos libertou ele. Quando ele conheceu Jesus, a
libertou. Agora, se ele não tiver liberto, é porque ele não conheceu a verdade. Ele não conheceu Jesus. Ele só viu Jesus. Ele não tocou Jesus. Ele não sentiu Jesus. Nós temos que fazer que o céu se abra quando nós toquemos em Jesus. Que nós sintamos o céu. Nós temos que sentir o céu e Jesus nos sentir quando oramos, quando falamos, quando pregamos, quando se manifestamos em alguma coisa. Jesus está, os anjos estão anotando tudo, irmão. Tudo que tu faz, os anjos estão anotando. A Bíblia diz que o juiz vai abrir os livros, vai tirar o selo. Vão se abrir 7 livros. Aleluia. Está a hora, o dia, o que tu fez, o que tu não fez, está tudo anotado. E o juiz vai passar e vai ler. Porque ninguém é julgado sem uma prova. Quando uma pessoa mata alguém e alguém vê, é uma prova. Quando chega de frente o juiz, chama a testemunha. Matou, está preso. Aleluia. E Deus é tão fiel, Jesus é tão fiel que Ele não vai julgar ninguém sem ter prova. Aleluia. E tudo que tu fez está anotado. E Ele vai dizer, tal dia, naquele dia, tal hora tu fez isso, tu traiu tua esposa. Aleluia. Tem alguma coisa a dizer? Não, Senhor, lago de fogo. Aleluia. Está tudo anotado, está tudo registrado. Os anjos vão abrir os livros. Aleluia. E não queira passar pela mão do juiz. Jesus, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom, irmão, que mesmo Ele morrendo, Ele morreu com os braços abertos para nos receber. Ele já morreu com os braços abertos para nos receber. E mesmo Ele morrendo, a sua última palavra foi de salvação. Quando aquele ladrão disse, ei, tu não é Jesus? Por que tu não se salva e salva nós? O outro diz, tu não vê que Ele não fez nada, Ele é inocente, e Ele é o verdadeiro Filho de Deus? Tu não sabe que este homem é inocente, mas nós não. Aí ele diz, Senhor, quando estiveste no paraíso, se lembra de mim. Aleluia. Ele se arrependeu do que fez. Ele confessou seus pecados e disse, Senhor, eu te aceito. Se lembra de mim no céu. Aleluia. E Jesus morrendo, de braço aberto para abraçar ele. Aí sabe o que Jesus diz? Mesmo morrendo, Ele salvou. Aleluia. A última salvação que Jesus fez quando estava na cruz, que estava morrendo, Ele disse, hoje mesmo estará no paraíso comigo, filho. Aleluia, Jesus. Está Ele morrendo, no último suspiro, Ele ainda estava salvando. Este é Deus que liberta, até o que está lá, para ser condenado ao inferno, Ele libertou na mesma hora. Aleluia. Ele é o que liberta, que cura e restaura e salva. A Bíblia diz que é o terceiro dia a ressuscitar. Quando Ele ressuscitou, o Espírito Santo entrou em Jesus, porque o Espírito Santo é que restaura, que salva e leva para o céu. Aleluia. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai para o céu. Aleluia. Não vai ser arrebatado, porque é o Espírito Santo que vai arrebatar o crente. Aleluia. E foi o Espírito Santo que arrebatou Jesus e levou para o céu ao terceiro dia. A Bíblia diz que o Espírito Santo Aleluia. acordou Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus se acorda dos 3 dias, que Ele sobe ressurreto ao céu, a Bíblia diz que até os mortos que estavam ao redor de Jesus no sepulcro foram arrebatados. Aleluia. Glória. Que homem é esse que ao morrer, ao ressuscitar, tem poder de ressuscitar os mortos do que está ao seu redor? Este é o Jesus que liberta. Até a ressuscitar, ao terceiro dia, ressuscitou os mortos que estavam ao seu redor, no sepulcro. Este é o Deus que restaura, que dá vida, que cura. Ele quebrou aquela maldição daquele homem. Foi quebrada naquele dia. Nada tirava as correntes daquele homem, mas Jesus libertou, Jesus quebrou, Jesus sarou e disse, volta para a tua casa, volta para a tua família, volta para os teus e fala de mim. Tu já foi liberto, irmão. Fala de Jesus. Onde tu estiver, fala de Jesus. Tu tem essa autoridade de falar de Jesus.
que veio do céu, morreu na cruz, por mim, por ti, pecador. Pode chamar ele de pecador, porque ele é pecador. Não conheceu Jesus, vive no mundo, é ímpio, é pecador. Aleluia. Eu sou pecador. Eu não vivo no prostíbulo, eu não vivo fumando, eu não vivo cheirando droga, eu não vivo bebendo, eu não vivo me prostituindo, mas eu sou pecador. Se você que está no mundo que faz tudo isso, você é pecador. Então diga na cara dele: Jesus veio por ti, pecador, para que tu não tenha mais pecado. Venha a Cristo, porque Ele vai quebrar toda a maldição que está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Ele quer te salvar. E se Ele disser: como é que Ele vai me salvar? Venha a Cristo agora, hoje, aqui, se ajoelhe na presença dEle e diga: Jesus, eu renuncio o mundo, eu renuncio o pecado, quero morar contigo no céu. Glória a Deus. Basta fazer isso Glória a Deus. e fazer que nem aquela mulher lá que foi pega em adultério. Jesus diz: vai, mas não peque mais. Aleluia. Faça isso e não peque mais. Ele diz: vai e não peque mais. Mulher, cadê os teus acusadores? Não tem, Jesus. Por quê que não tem? Porque levaram ela para o lugar certo, no momento certo, para a pessoa certa. E ele diz: quem não tiver pecado, atira a pedra. Temos pecado, irmão, mas nós somos diferentes. Porque o nosso pecado é o pecado mais leve. Sabe por que é leve? Jesus disse: os que estão cansados, venham a mim. Aleluia, Deus. Está pesado? O fardo é pesado. Eu vou te trocar pelo fardo leve. Aleluia. Eu vou tirar o teu fardo que é pesado e vou dar o meu que é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração. E quando Ele passou o fardo dele que é leve para ti, tu também é humilde, manso e de coração. Porque eu quero é dele, Ele te deu. E o nosso pecado não é mais grande como era. Porque às vezes eu piso aqui no pé do irmão, aí o irmão já olha torto para mim, ele já pecou. Aleluia, Deus. Aí ele diz: irmão, tu pisou no meu pé. Pô, irmão, não estava vendo, não, me perdoe. Ele me perdoou. Aleluia. O nosso pecado é assim. Aí eu vou de noite, se eu puxar nas orelhas do meu menino, se eu dizer: mulher, essa comida tá ruim, não sei o quê, ela vai comer lá fora, que não sei o quê. Mas já pequeno. Aleluia. Se eu estiver trabalhando, se eu olhar torto, qualquer companheiro meu, qualquer coisinha pequenininha, Aleluia. fica aquela rinchazinha entre os dois, 3 dias, já pequei. Mas é um pecado leve, é um pecado pequeno. Mas quando é à noite eu chego na minha casa, eu digo: Senhor, eu pequei, sou pecador. Me restaura, sara minhas feridas, me ajeita para me ser diferente. Eu quero ser diferente, Senhor. Restaura a minha vida. Nós se consertamos com Deus. Aleluia. Novamente nós se consertamos com Deus. E Jesus veio para quebrar maldições. Jesus veio para curar e salvar. Jesus levantou os mortos. A Bíblia diz que já estava fedendo, era do 4º dia. Mas ele ouviu o chamado de Jesus. E você não está ouvindo o chamado de Jesus? Ele te chama. Aleluia. Lázaro dormia, estava morto. E Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Sabe onde é que Lázaro estava? O corpo estava no sepulcro, mas o seu espírito estava no céu de Abraão. Porque a Bíblia não diz que quando o rico e Lázaro morre, o rico vai para onde? Para o céu de Abraão. E quando o rico morre, olha, pai Abraão pede que Lázaro, ele viu Lázaro onde? No céu de Abraão. Então Lázaro já estava no céu de Abraão, mas Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Irmão, então eu acredito que Abraão disse assim: está ouvindo, Lázaro? O que foi? Estou te chamando lá na terra. E é o mestre, é Jesus. Vai que ele está te chamando, Lázaro. E o espírito de Lázaro entrou na carne, que está
estava podre, não tinha mais sangue, não tinha mais nervo, estava em composição, estava fedendo. Mas quando o espírito de Lázaro, que Jesus chamou de sai, ele entrou em Lázaro, olha, os nervos que estavam, o sangue, ó, Aleluia. e o coração que estava podre. Porque foi Deus que chamou, Aleluia. foi Deus que restaurou, porque Ele é Deus. Tudo obedece a Ele, porque tudo foi pela palavra. Aleluia. E Lázaro saiu enfaixado. Sabe o que foi que Jesus disse? Tira a faixa dele para ele andar. Tira a faixa que está nos teus pés, nos teus braços, a frente dos teus olhos para tu andar para Jesus e enxergar Jesus. Isso aqui está faltando. Tira a faixa, vem para Jesus, desamarra. Ele vai quebrar essa maldição, essa corrente. Ele quebrou a faixa que estava em Lázaro. Ele vai quebrar que está nos teus pés. Ele tirou os aguilhões que estavam sobre os pés e as mãos do endemoniado de Gandara. Ele vai tirar o teu. Este é o Jesus que nós temos e conhecemos. Este é o Deus que nós servimos, que Ele opera maravilha onde o homem não pode operar. Porque Ele tem a chave de Davi na mão. E o que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Se Ele abrir essa porta, está aberta, porque foi Ele que abriu. Mas também se Ele fechar, homem nenhum abre, porque Ele fechou. É porque Ele tem a chave. E o que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia, Deus. Santo. Ninguém era digno de abrir o livro que estava selado na mão do Pai. E João disse, um anjo forte, Aleluia. ninguém é digno de abrir o livro. Aí João disse, abre tu o livro. Aleluia. Não sou digno. Glória. Milhares e milhares de anjos cantando. Aí João diz, ei, abre o livro. Milhares e milhares de anjos dizem, não somos dignos. João vê 24 anciões. 24 anciões! Vocês têm conhecimento, governo? Abre o livro! Não somos dignos. Aí João chora. A Bíblia diz que João começa a chorar. Aí o anjo, o ancião diz, João, não chores. Tem um que pode abrir o livro. Tem um que abre o livro. Aí João diz que olhou, tinha um cordeiro sentado no trono, irmão. Era o cordeiro que estava sentado. E João diz que o cordeiro se levantou, foi na mão do Pai, pegou o livro e abriu selo por selo. Porque Ele tem a chave de abrir e fechar. E a mesma chave que Ele foi lá no inferno quando ressuscitou e tirou da mão de Satanás, Ele está com ela. E Apocalipse 20, versículo 2 e 3 diz que Ele vai descer um anjo do céu, que é uma chave de uma grande cadeia em sua mão, e vai prender o diabo com a sua própria chave. Este é o Deus que nós temos de poder e glória sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos. Satanás não vai meter a mão na tua casa, na tua família, nem nos teus filhos, porque tu já entregou a Jesus. Nossos filhos são de Jesus. Glória a Deus. Nossos filhos são de Jesus. A nossa casa é de Deus, porque nós servimos a Deus. Está difícil, tá? Foi fácil para Jesus? Não foi. Foi fácil para o discípulo? Não foi. Por quê? O que a multidão queria? Cura, milagre. Foi fácil para a multidão? Foi. Tu viu algum da multidão ser crucificado? Não. E os discípulos, vocês viram? Sim, por quê? Porque o discípulo queria conhecimento, queria a verdade, queria Jesus. E os que querem Jesus não é fácil. Está pensando que é fácil ser obreiro, discípulo, pastor? Não é fácil, irmão. Aleluia. Não é fácil. Quer sofrer? Bota uma gravata e diz, Senhor, eu te aceito. Tanto me botar, eu vou. De qualquer jeito. É de barriga cheia, é de barriga seca, é geladeira tendo ou não tendo, é doença ou sem doença. Aceita Jesus e seja sincero para tu ver. Pega teu filho, pega tua mulher. Se não te pegar, tu perde o emprego, a conta aumenta, corta a energia, corta a água.
faz. Se morar alugado, despeja. Seja crente para tu ver. O discípulo sofreu, irmão. A multidão que queria milagre não foi crucificado nenhum. Não rolaram pescoço de nenhum. Não botaram nenhum de pendurado de cabeça para baixo. E nem botaram nenhum em navio e botaram numa ilha de pátio. Como botaram João. Não fizeram nenhuma coisa dessa para a multidão porque queria milagre. Agora o discípulo que queria Jesus, queria conhecimento, queria verdade, queria ser instruído pela palavra, sofreram que nem Jesus. Por isso que às vezes nós sofremos. Mas sabe o que é que Jesus diz? Tenha de bom ânimo, porque eu venci, e quem tiver em mim vencerá também. Deixe em Jesus que você vence. Deixe em Jesus que você vai vencer. E quando chegar no céu, Jesus vai olhar para o teu rosto e vai dizer assim: irmão, valeu a pena, meu céu. Tu passar o que passou na terra, te humilharam, cortaram tua água, cortaram tua luz, mas não se preocupa, aqui tem água e luz, porque eu sou a luz e eu sou a água. E não te preocupa que não preciso comprar comida, porque eu também, eu sou o pão da vida. Ele vai dizer assim para ti, irmão, não te preocupa, tu lá tu tinha casa, tu mora tua casa, o céu todo é teu, eu vou te dar, fica comigo. Ele vai dizer assim, ó, tem uma cadeira aqui aí da minha direita, que é de direita, é de responsa. Cadeira na direita é de responsa. Ele vai te honrar. Ele vai te dar a cadeira à direita dele, não é à esquerda não. Porque nós somos da direita. Ele vai fazer isso contigo. Ele vai fazer isso contigo e comigo. E com aqueles que cumprem a verdade. Aqueles que são da verdade. Aqueles que querem Jesus. Aqueles que renunciam o mundo. Todas essas maldições vão ser quebradas diante da voz de Jesus. Todas as maldições vão ser quebradas diante da voz de Jesus. Aleluia. Porque Ele vai fazer algo novo na tua vida, algo novo na tua casa. Como que Ele vai fazer? Deixa o mundo para ficar com Jesus. Deixa o mundo para ficar com Jesus. Hoje os jovens estão tudo de modinha. Vê um jovem lá fazendo isso e aquilo, vai fazer também. Mas não quer fazer o que Jesus fez. Jesus renunciou ao pecado. Renuncie o pecado e seja que nem Jesus. Mas Jesus era santo, como é que eu vou ser santo? Fazendo o que Jesus fez. Seja santo como Ele foi. Foi que o apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais no mundo. Eu não vivo mais para o mundo. Eu vivo para Jesus, porque eu morri para o mundo. Sabe quando foi que tu morreu para o mundo? Quando Jesus foi crucificado na cruz. Tu morreu para o mundo porque Ele levou teus pecados sobre si, sobre os seus ombros. Então tu morreu para o mundo. E o apóstolo Paulo diz: eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Renuncie o mundo. Não quero a modinha do mundo, não quero imitar ninguém. Imite Jesus. Aleluia, Deus. Imitar o outro é fácil. Imitar Jesus é difícil. Por quê? Jesus não fazia nada errado. E o povo não quer a verdade, só quer o erro. Por isso que é difícil ficar com Jesus. Jesus é o Jesus que nós temos na nossa vida e nós servimos. Glória. Jesus é bom, misericordioso. E Ele está aqui. Eu sou grato por tudo. Amém, graças a Deus.